Montessori foi uma médica italiana, a primeira mulher médica a se formar em medicina na Itália no século passado. Ela nasceu em Chiaravalle, uma província da Itália, no ano de 1870. Então, hoje estaremos comemorando 147 anos de Maria Montessori. Naquela época era proibido a uma mulher médica examinar homens. Então ela teve o foco dela, do trabalho dela da medicina com crianças. E ao começar a atender crianças, ela começou a perceber que ali não havia um problema de saúde, mas falta de estímulos de materiais mesmo, de questões mais educacionais. E quando você vem para uma sala de aula Montessori, você consegue entender a alma da criadora. E você consegue ver que ela olhou as crianças além do cognitivo, além da questão do aprendizado mesmo. Montessori olhou para a criança como uma criança de fato, como um ser humano, né? E ela nos convida a todo momento, né, em cada trabalho que a gente realiza, a ter essa visão que ela teve, a ver o outro, a ver a criança, antes de tudo, como uma criança, como um ser humano em desenvolvimento e que precisa mesmo desse cuidado, dessa atenção, desse trabalho da autonomia, da independência. O olhar que a gente tem para a criança é diferenciado, a forma de intervir, a forma de mediar uma falha da criança é diferente. A gente tem que ter o olhar mesmo voltado para a criança, para mediar esse conhecimento, para que ela mesma possa construir esse próprio aprendizado que ela tem, que a gente sabe que a criança já tem potencial dentro de si. Ensinar o português dessa forma faz com que os alunos amem a língua, gostem de estudar, sintam prazer no estudo. Incentiva o aluno a pensar, a buscar por si mesmo o conhecimento. Estudando mesmo as peculiaridades do método, o que mais me chamou a atenção é aquela coisa de não ter uma cobrança muito em cima da criança, né? Maria Montessori, ela foi uma educadora extraordinária. A sua força, a sua coragem, o seu conhecimento e o amor pelas crianças fazem que eu busque a cada dia me tornar uma educadora e uma pessoa melhor. Eu acho que esse método vem a ampliar as possibilidades da criança, traz uma visão ampla do que é ser criança, do seu desenvolvimento, traz eles como agente do seu processo de desenvolvimento e a gente mais como observador. O sistema Montessori, ele induz a gente a ser mais sensível, muito mais sensível, né? A gente se torna uma educadora mais humana, mais sensível, mais tranquila, que isso acaba passando para as crianças de forma positiva. Isso ajuda a fazer com que o meu aluno ele possa ter uma autonomia maior, ele possa ter o seu controle das suas atividades, o controle do seu erro e aprender mesmo com este erro, aprender mais do que se eu fosse ensinar, mas ele mesmo construir este conhecimento. Além daquele conteúdo, eu tenho um ser por trás daquilo que eu preciso ensinar. Então, antes de ensinar uma adição, uma subtração, a criança precisa se entender, ela precisa entender o mundo onde ela está. E o Montessori proporciona isso. Mais do que ensinar os conceitos, ela já tinha uma visão de uma educação ampla para a primeira infância. Posteriormente, ela foi estendendo os estudos dela, a segunda infância, a adolescência e até a idade adulta. Muitas pessoas acham que o Montessori é um método apenas para a educação infantil, mas não, né? Antes, porque é uma filosofia de vida, de educação e aplicação dos materiais concretos, do tipo de dinâmica de livre escolha, de uso de materiais, de colaboração, de solidariedade dentro da sala de aula, ela se aplica a todo ser humano. A filosofia montessoriana, eu acho que vem
dentro mesmo, ela já está dentro de mim. A educação que eu tive, de acordo com os meus pais, uma educação que foi bem educação para a vida mesmo. Por isso que eu acredito que eu me encontrei no método Montessori. Na verdade, não é apenas um método, né? É um ensinamento de vida. Isso me alegra muito, porque tudo que tem a ver com a formação da pessoa, o ensinamento de vida, é muito construtivo, é muito especial. E isso faz com que eu, principalmente como professora, me sinta feliz e motivada, porque nada melhor do que você acrescentar, não além do ensinamento que você tem que dar à criança na escola, o ensinamento de vida, formação de caráter, de valores. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. O conhecimento que a gente adquire, né? É um conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo sobre a filosofia, sobre o método montessoriano. Eles vêm a reforçar aquilo que eu já acredito na educação. Respeitando a individualidade de cada criança, percebendo que cada criança tem o seu tempo e que ela é capaz de agir por si própria, no tempo dela, no período dela. Então o sistema Montessori, ele só veio agregar na minha vida e me ensinar com isso. Eu passar para os meus alunos um aprendizado que eles podem ter mais facilidade de entendimento, de gostar daquilo que eles estão fazendo e principalmente aprender com aquilo que eles estão fazendo em sala de aula. Então, o sistema Montessori me acrescenta isso. A possibilidade de fazer com que os meus alunos aprendam com muito mais facilidade e de maneira significativa, o que antes eu não tinha no tempo que eu estudava. É óbvio que toda a estrutura que você tem de materiais te dá condições de ensino que você nem imaginaria, mas o olhar que você passa a ter para a criança, de que ela é realmente quem conduz esse caminho seu com ela, de que ela é dona desse conhecimento dela, que ela é dona da vida dela, e que a gente tem que acreditar no potencial dela. Isso foi a diferença do que Montessori fez na minha vida. É um caminho que é ousado por ser inovador, apesar de ser mais de um século depois de ser criado, né? Uma quebra de paradigma. E é um caminho muito consciente, porque acredito que quanto mais diferente mais a gente precisa se aprofundar para colocar em prática essa metodologia. E quanto mais a gente coloca em prática, mais a gente se encanta. E eu me descobri enquanto educadora através do método Montessori, porque ele me aprimorou enquanto pessoa, me fez enxergar através dos olhos das crianças como elas aprendem, que essa é uma base do método, né? E fez com que também eu quisesse buscar cada vez mais o conhecimento. Educar é observar a vida e permitir que ela aconteça. E é exatamente isso, eu consigo vivenciar isso no meu trabalho com as crianças, no meu dia a dia. E com o método Montessori, eu me tornei uma pessoa melhor. E eu consigo enxergar a individualidade de cada criança. Que cada criança tem seu tempo, que cada criança é única. Então, assim, Montessori foi uma grande mulher e deixou um legado muito grande para nós educadores. E acredito que se a Maria Montessori estivesse aqui hoje, eu estaria feliz de ter o Saci. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade.